do YouTube. Voltando aqui, então, gente, eu pedi para as pessoas irem nesse site, que é o www.mente.com. Deixa eu só colocar minha câmera aqui de novo, para vocês conseguirem me ver. Pronto. E pedir para vocês incluírem 3 palavras sobre quais situações a saúde única pode ser aplicada. Esse site, ele mostra simultaneamente, conforme vocês vão completando. Então, olha que legal. O que as pessoas responderam aqui, né? Zoonoses, prevenção de doenças, conservação, epidemiologia, prevenção, entomologia. Gente, quanta coisa legal vocês colocaram. Saúde humana, saúde ambiental, políticas públicas, muito importante. Educação também, importantíssimo. Relação homem-animal, doenças emergentes, bem-estar, biossegurança, epidemias. Então, bem bacana, vocês já estão bem dentro, né, dos assuntos que a saúde única aborda. Eu gosto de fazer esse exercício justamente para a gente pensar, né, às vezes uma pessoa coloca uma coisa que a gente nunca tinha pensado, outra pessoa também, a gente faz essa troca aí de aplicações da saúde única, né. Eu vou fazer aqui um print para guardar, gosto de guardar. Beleza, então vamos voltar para a aula. Eu trouxe algumas notícias do ano passado para cá, né, algumas mais antigas, mas pensando nas aplicações da saúde única, às vezes a gente fala de saúde única e a gente não consegue transpor para o nosso dia a dia, né? Então eu vou falando um pouco sobre essas notícias e vocês vão pensando aí o que elas têm em comum, né? Já vou dar um spoiler, mas o que ela tem em comum é a saúde única. Então vão pensando como a saúde única se apresenta para nós no dia a dia, né? Então, essa é uma notícia de março do ano passado, quando a pandemia de coronavírus começou, e era uma notícia dizendo que o SUS se preparava para receber 3 epidemias. Então, além do coronavírus, que já era esperado, que estava começando, né, estavam preocupados também com os registros de dengue e de influenza. Essa é uma outra notícia de 2019 sobre terapia assistida por animais, né, quando os bichos ajudam a curar as pessoas. Essa é uma outra notícia sobre a pandemia, em maio do ano passado, né, falando quais eram as consequências da pandemia, estimulavam violência e desesperança em comunidades carentes. Ao mesmo tempo, né, outras notícias falavam da importância do papel dos animais de estimação durante a pandemia, que a gente estava mais isolado e a gente conseguia ver mais de perto, né, os benefícios que ter um animal de estimação traz para nós. Essa é uma notícia também do final do ano passado, em relação às queimadas que aconteceram no Pantanal, também tiveram na Amazônia, né, dizendo que 14% do bioma estava queimado, né, estava sendo queimado, a área já estava devastada, um recorde histórico, segundo o INPE, né. Redução da biodiversidade, né, nessa linha aí das queimadas e do desmatamento também, a redução da biodiversidade favorece o surgimento de novas pandemias, tá? Outra notícia que é um assunto importante na saúde única, né, superbactérias. Então, será que são elas vão ser a causa da próxima pandemia? A gente vai falar tudo isso um pouquinho mais aprofundado, tá? Essa é uma notícia péssima, assim, tudo que eu leio aqui no título é muito triste, né? Então, a adolescente de 16 anos é agredida pelo marido após defender um pitbull em Belo Horizonte. Então, olha que grave, quantas coisas graves estão acontecendo nessa situação, né? Doenças transmissíveis pela comida, né? Doenças transmitidas por alimentos, matam 420 mil pessoas por ano, segundo a ONU. Sobre a tragédia de Mariana, né? Vítimas de lama sofrem com doenças de pele. Então, depois que a tragédia aconteceu, quem conseguiu sobreviver, né? Teve que conviver aí com doenças respiratórias, doenças de pele, doenças mentais, né? Pesados também pelo fato, além da tragédia ter acontecido, eles não terem sido indenizados, né? Bem difícil também essa situação.
Essa é uma situação que acontece muito no Brasil, aqui em São Paulo também. Algumas pessoas em situação de rua, elas não querem ir para os abrigos, né? Porque eles têm cães, e eles não querem deixar os cães, né? Os gatos também, alguns têm gatos. Então, teve uma iniciativa de fazer grafites nos tetos de viadutos para indicar aqueles abrigos que aceitam animais. Essa é uma notícia de Curitiba, em que era uma senhora em situação de acumulação, né? E teve um incêndio na casa dela, e esse incêndio matou 43 cães que ela tinha nessa casa. Essa é uma notícia que é sobre a minha pesquisa de doutorado, que eu trabalhei com a interação entre animais domésticos e silvestres, e aí saiu essa notícia no Jornal da USP, dizendo, né, contando um pouquinho sobre o nosso objeto de estudo, que era a proximidade entre animais domésticos e silvestres traz riscos de doenças a humanos, né, a pessoas. Então, pessoal, o que a gente consegue concluir, né, pensando nesses casos que acontecem, que são super atuais, trazendo um pouco a saúde única para perto de nós, o que eu consigo resumir, né, de tudo isso, assim? Primeiro, a saúde única ela vai ser aplicada em situações complexas, tá? Geralmente, os problemas que a saúde única aborda, eles têm muitos atores, geralmente é uma escala global, né? Não acontece só num lugar, e a gente vai precisar usar uma abordagem sistêmica para conseguir abordar esses problemas de uma forma mais justa, né? E aí eu entro com o conceito de antropoceno. Esse é um conceito que vem sendo falado já na última década, e é um conceito que vem designar uma nova era, né, na questão geológica mesmo do planeta Terra. Então, alguns geólogos dizem que a gente acabou o Holoceno e entrou no Antropoceno, que é uma era geológica em que a humanidade se tornou tão forte que ela é capaz de mudar a existência dos sistemas e das formas de vida na Terra. Então, olhando para essas fotos, né, a superpopulação humana, a poluição que a gente gera, o descarte de lixo, poluição ambiental, poluição sonora, nós humanos estamos fazendo mudanças substanciais no nosso planeta, e isso já está começando a ser notado numa escala global mesmo, né? As atividades extrativistas, então tudo isso afeta o planeta e as formas de vida que estão nele. Entrando um pouquinho no histórico da saúde única, que tem a ver com o antropoceno também, porque a gente começou a reparar que nós estamos, né, nós humanos estamos num grande número no planeta, a gente faz comércio entre países do planeta inteiro, nós viajamos muito, né, então, quando a gente vai pensar na saúde única, a gente ouve falar muito dela aí nos últimos 5, 10 anos. Mas, se a gente for entrar no histórico, a gente vai ver que a origem dela não é novidade, né? Essa maneira de pensar, esse pensamento sistêmico da saúde. Se a gente for voltar lá atrás, no século 5 a.C., o Hipócrates, que é considerado, né, o pai da medicina, ele já defendia a ideia da saúde pública, né? Ele falava que a saúde das pessoas estava ligada a um ambiente também saudável. E ele trata muito disso nesse livro, que é Nos Ares, Águas e Lugares. Então, olha só, quinto ano, 5 antes de Cristo, né, no século 5 antes de Cristo, o Hipócrates já falava sobre isso. Já no século XIX, né, vários cientistas aí já começam a ver as semelhanças entre os animais e as pessoas. E aí surge a medicina comparada, né? Uma figura muito importante dessa época foi o alemão Rudolf Virchow. Ele era um médico patologista, né? E uma das frases muito famosas dele é que entre a medicina humana e a medicina animal não existem linhas divisórias e nem deveriam existir. Então, ele já traz essa ideia da comparação entre a medicina humana e a medicina veterinária. Já vindo aí para 1927, a gente fala do Calvin Schwab,
que foi ele que trouxe o termo, né, medicina única, que tem a ver com essa questão da medicina comparada. E a saúde única passou a reconhecer, então, que o ser humano já não existe isolado e faz parte do ecossistema vivo. O que aconteceu? No século XX, as disciplinas elas começaram a se separar muito, né? Então, a medicina se especializou muito nos humanos, a medicina veterinária se especializou muito nos animais, e vários cientistas começaram a querer rever essa especialização e voltar a juntar, né, a medicina humana com a medicina veterinária. Então, esse é um livro também do Calvin Schwab, que é a medicina veterinária e a saúde humana, que ele aborda essa questão da medicina comparativa. Em 2004, aconteceu uma conferência em Nova York, chamada Um Mundo, Uma Saúde. Então, aí a gente já vê o termo saúde única sendo usado realmente, né? Nessa conferência, que aconteceu em setembro de 2004, eles definiram o que a gente chama hoje de princípios de Manhattan, né? São 12 prioridades que essas pessoas que estavam na conferência construíram, discutiram e publicaram, né? São 12 prioridades no combate às ameaças à saúde de humanos, animais e à vida selvagem. E assim eles formaram, né, nessa conferência, as bases para o conceito de saúde única mesmo. Em 2008, surgem algumas iniciativas, né, principalmente a One Health Initiative, que foi lançada em 2008, e é uma junção, né, da Associação dos Médicos Veterinários com a Associação dos Médicos Humanos. E eles lançaram essa iniciativa justamente para começar a formalizar a saúde única, né? Então, a gente tem o site da One Health Commission também, que é uma comissão em saúde única lá nos Estados Unidos, e a One Health Initiative, as duas em 2008. Em 2010, o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, lançou esse material que chama Operacionalização da Saúde Única. O que eles tentaram fazer aqui, então, né? Então, o conceito de saúde única já estava formado, e eles estavam buscando colocar o conceito em prática, né? Então, esse documento foi super importante para isso também, porque eles disseram, né, que uma das principais preocupações para a saúde única era formar profissionais que estivessem adequados, né, para trabalhar com a saúde única. Então, para isso, os profissionais têm que ter certas habilidades, conhecimentos e competências. E eu acho que é isso que vocês vão conseguir aqui, né, pelo menos iniciar nessa disciplina, né, que é vocês começarem a se profissionalizar mesmo na saúde única. Eu gosto de dizer que a saúde única ela não é uma área específica, então a gente não precisa fazer exatamente um curso de saúde única, né? O que a gente precisa é entender onde estamos, né? Então, como eu vou contribuir com o trabalho que eu já faço ou com o trabalho que eu quero fazer na saúde única. Mas, de qualquer forma, se você quer trabalhar com a saúde única, eu sempre também recomendo algumas habilidades, que é o que tem aqui nesse documento, né? Então, por exemplo, habilidade de comunicação é super importante, habilidade de trabalhar em equipe, liderança, né? Então, tudo isso são habilidades mesmo, né? Conhecimentos, competências que a gente precisa ter quando a gente fala de saúde única. E a gente vai ter aula sobre essas competências aqui na nossa disciplina também. Em 2010, também foi super importante a formação da Aliança Tripartite, né, que foi uma aliança formada aí pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO. Então, eles se aliaram e produziram alguns materiais e documentos também que tem tudo a ver com a saúde única. Em 2011, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Saúde Única, que foi realizado na Austrália. E aí reuniu participantes do mundo inteiro, né? A One Health, né, a saúde única, começou a se espalhar mais pelo mundo. Foi mais ou menos nessa época que a gente começa a ouvir mais falar de saúde única aqui no Brasil. E aí eu trouxe a imagem da professora Cristina Pettenbrewer,
que ela é uma das principais embaixadoras e disseminadoras da saúde única aqui no Brasil. Lá em 2011, 2012, ela é brasileira, né? E ela dá aula, ela é professora na Universidade de Washington, ela mora nos Estados Unidos. E ela começou a trazer o conceito de saúde única para as universidades aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, na Universidade de Viçosa, que foi onde ela se formou, e ela conseguiu criar ali algumas parcerias internacionais lá de Washington com o Brasil, para começar a fazer a saúde única aqui no Brasil, né? E ela faz parte do grupo da One Health Brasil, que é um grupo, um dos maiores grupos, né, que reúne aqui no Brasil os profissionais que trabalham com saúde única. Eles têm esse site, depois, se vocês quiserem buscar, é simples, é One Health Brasil, vocês já vão achar. Então, eu fiz questão de trazer, não só porque ela foi uma das pioneiras, mas também porque ela é muito acessível e ela gosta de compartilhar também a saúde única, assim como eu. Então, fiz questão de colocar a professora aqui. Em 2019, a gente teve o primeiro simpósio internacional de saúde única e o terceiro simpósio paranaense de saúde única, que aconteceu em Curitiba. Essa é uma foto minha dos colegas aqui da Faculdade de Veterinária da USP, também lá no simpósio. E no ano passado aconteceu a sexta versão, né, do Congresso Mundial de Saúde Única. Ele acontece de 2 em 2 anos. No ano passado, claro, foi em formato virtual, eu consegui participar, então foi muito interessante. Eu ainda percebi que tinham poucos brasileiros, claro, pela nossa situação atual, nossa situação da pandemia, nossa situação econômica, mas eu acho importante a gente começar a ocupar esses lugares também, né, para mostrar, porque o Brasil, ele faz muita saúde única. Então, é bom a gente mostrar isso para o mundo também. A gente tem uma data que é comemorado o Dia Mundial da Saúde Única, que é dia 3 de novembro, comemorado em vários países, né? Tem campanhas no mundo inteiro, e também temos janeiro, que é o mês da consciência da saúde única. O mês da consciência, ele geralmente tem, acho que faz 2 anos que a gente comemora em janeiro o mês, né, da consciência, e aí sempre tem temas para a gente trabalhar o mês inteiro. Então, lá no portal, a gente fez, né, a gente trabalhou esses temas nos stories do Instagram, então, quem quiser tá salvo lá também. E aqui eu trouxe para vocês um gráfico, que é de um artigo, ele é um pouquinho antigo, né? Ele é de 2017, se eu não me engano. Esse artigo, ele foi estudar como que o conceito o termo, né, saúde única, estava sendo usado nas publicações científicas. Então, olha que interessante, né? A gente começa a ver aí o uso muito maior a partir de 2010, 2015, né? A gente vê o termo sendo usado muito mais. E aí, eu trouxe para vocês algumas aplicações também, né? Como que é a saúde única na prática. E tudo que a gente viu ali nas notícias, eu trouxe para cá. E a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas. Então, eu e o professor Marcos, a gente chamou pessoas que entendem muito sobre cada um desses assuntos para vir falar aqui com vocês mais aprofundado, né, sobre cada um deles. Então, eu vou passando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem fazer comentários, por favor, participem, tá? Eu começo, então, pela saúde coletiva. Eu não posso deixar a saúde coletiva de fora, porque ela foi um movimento social e político muito importante aqui no Brasil, né? E foi quando os brasileiros começaram a lutar por uma saúde com equidade, né? Uma saúde que olha para as populações, percebe as diferenças entre elas e tenta fazer saúde de um modo mais holístico, mais sistêmico, envolvendo todo mundo, né? De uma forma justa e igual. Esse movimento da saúde coletiva aconteceu mais ou menos lá pela década de 70, e aí também teve junto, né, com a criação do SUS, então foi um movimento muito importante aqui no Brasil, né? E a saúde coletiva leva em consideração os determinantes sociais da saúde. O que isso quer dizer? Que é exatamente o que está escrito aqui na imagem, né? A doença não é só biologia, então ela não é só do indivíduo, né? Doença e saúde, elas são conceitos coletivos.
né? E aí os determinantes sociais da saúde, eles falam, então, que, claro, cada pessoa, cada indivíduo tem as suas características, né? Tanto de idade, de sexo, de fatores hereditários, mas tem também seus estilos de vida, mas as pessoas com que ele se relacionam, o ambiente que ele está inserido, também faz parte dessa saúde, né? Então, se a pessoa tem educação adequada, se ela tem um ambiente de trabalho adequado, quais são as condições de vida, né? Qual é a taxa de desemprego no lugar onde ela mora, a água e o esgoto, como é que é, os serviços de saúde, ela tem acesso a esse serviço. Então, tudo isso faz parte da saúde e da doença das pessoas, né? E, claro, a gente consegue aplicar os determinantes sociais da saúde para os animais também. Outras iniciativas interessantes para a saúde única são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles são objetivos propostos pela ONU, né, para os países membros. Então, são 17 objetivos com 169 metas. Esses objetivos estão para serem atingidos até 2030. Tem um site que mostra o desenvolvimento do Brasil. Depois eu posso passar para vocês darem uma olhada como que a gente está para atingir esses 17 objetivos, né? Esses objetivos, eu vou só passar aqui por eles rapidinho, mas erradicação da pobreza, a fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, saneamento, energia acessível, emprego digno, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate à alteração climática, vida debaixo da água, né, dos oceanos, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas. Por que eu falei cada um deles, né? Porque a gente consegue inserir cada um deles dentro da saúde única, tá? Então, a saúde única faz parte, ela engloba todos esses 17 objetivos. E a gente começa a perceber que alguns deles são antagônicos a outros, tá? Tem um artigo muito interessante, que é desse Kevin Keenan, é um artigo de 2017, onde ele coloca os objetivos do desenvolvimento sustentável em relação à saúde única. Então, essa é uma imagem do artigo, e ele colocou aqui os 17 objetivos dentro de bem-estar, infraestrutura, ambiente natural e saúde única. Esses que estão com um amarelo em volta, né, destacados, são objetivos antagônicos uns aos outros. Então, a gente também tem que começar a olhar para isso. Como que a gente vai atingir todos se alguns ali estão competindo entre si, né? Então, é uma coisa que a gente precisa discutir. Outra questão da saúde coletiva são os NASFs, né? Então, o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, ele é um grupo, né, de profissionais que trabalham no SUS, que são de diversas áreas da saúde. Então, a gente tem assistentes sociais, educadores físicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, arte-educadores, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, né, médicos veterinários e profissionais de saúde sanitarista. Eu acho importante trazer o NASF para vocês, porque foi uma conquista nossa da medicina veterinária também, que aconteceu só em 2011, né? Então, a partir de 2011 a gente consegue ocupar o nosso lugar no NASF. E aí eu acho importante frisar que a gente precisa não só ocupar, como lutar para manter esse local, né? Então, a gente vê aí várias políticas que estão desmontando a nossa saúde, nosso sistema de saúde, e também as equipes do NASF. Então, a gente tem que saber que ela existe, ocupar o lugar e lutar por ela. A gente vai ter uma aula sobre NASF também aqui. Um dos assuntos principais, quando a gente fala de saúde única, não dá para deixar de fora, são as zoonoses, né? As zoonoses são doenças que são naturalmente transmissíveis entre pessoas e animais. A gente tem diversas zoonoses. Aqui eu trouxe alguns dados da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, 60% das doenças infecciosas que acontecem nos humanos são zoonoses, né? Então, podem acometer animais também. 75% das doenças infecciosas emergentes
tem uma origem animal. De cada 5 doenças novas que surgem a cada ano, 3 também são de origem animal. Então, isso aqui é para a gente entender a importância de se falar de zoonoses, né? E 80% dos agentes com potencial de uso bioterrorista são patógenos zoonóticos. Isso é um assunto que eu percebi no Congresso de Saúde Única do ano passado, que é um assunto muito falado internacionalmente. Então, vários palestrantes dos Estados Unidos tratam a saúde única como uma questão de segurança nacional. Né? Então, eles tratam isso dentro da área da saúde, mas também tratam a saúde única na questão de segurança nacional. Vocês vão ver que a apresentação tem várias postagens do portal, né? Então, eu trago para vocês temas que a gente já trabalhou lá no portal Saúde Única. A gente fez essa postagem que estava reunindo as piores epidemias globais de origem recente na história, e a gente pode ver que elas são, né, foram as epidemias que a gente pode considerar mais importantes. Então, a gente teve o Marburg, o Ebola, o vírus Nipah, a SARS em 2002, né, a gripe aviária em 2003, gripe suína, a MERS em 2012, a gripe aviária em 2013, e aí a pandemia de Covid no ano passado, né, e no final de 2019. Aí a gente começa a ver a importância realmente, isso que eu digo da importância, é porque a gente tem que usar a nossa comunicação em saúde única para convencer também certas pessoas, né? Então, se a gente quer colocar, por exemplo, a saúde única, e a gente quer convencer uma pessoa que trabalha com pessoas, né, com humanos, a gente convence dessa forma. Então, a gente pode falar sobre zoonoses com elas. Mas, claro, que não é que a gente está colocando as pessoas num patamar mais importante do que animais. Tá? Isso depende muito da forma como a gente vai falar e com quem a gente está falando. A gente vai ver isso também na aula de comunicação, tá? Esse é um vídeo exatamente sobre como o desmatamento favorece as pandemias do coronavírus. Epidemias como a de coronavírus, né? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Sim. Então, só resumindo o que ele falou ali no vídeo, né? Quando tem desmatamento, a gente fica mais próximos a populações que antes a gente não estava próximo, né? População de animais silvestres, por exemplo. E aí isso faz com que alguns agentes patogênicos possam pular, né, de uma espécie para outra e causar doenças que a gente nunca havia conhecido antes. Da aliança tripartite que eu falei para vocês em relação às zoonoses, eles têm um documento, né, que chama um guia para adressar as doenças zoonóticas em diferentes países. Então, é um guia bem grande que eles fizeram justamente para a gente conseguir usar a saúde única para trabalhar com zoonoses. Esse é um artigo que eu participei, que tem a ver com a vulnerabilidade socioeconômica da população em relação à exposição ao toxoplasma, né, a toxoplasmose. Então, tem vários artigos saindo também relacionando doenças, zoonoses com a vulnerabilidade social. E lembrando, gente, que vulnerabilidade social não é só pobreza, né, são vários níveis ali que eles consideram, então, educação, trabalho, renda também, mas não é a única. Então, essa vulnerabilidade social faz com que as pessoas tenham mais chances de, né, mais risco de ter algumas zoonoses. Passando para a questão das doenças transmitidas por alimentos, então, quanto custa, né, um problema de segurança de alimentos? Em termos econômicos, isso são dados de 2016, se você levar em consideração incapacidades e mortes causadas por alimentos inseguros,
em questões econômicas, né, você perde aí uma produtividade de 110 bilhões de dólares por ano, principalmente em países de baixa e média renda. A gente fala muito de seguridade e segurança alimentar, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando que o alimento precisa ser seguro, ele precisa estar inócuo, né? Não pode ter nada ali que cause doença. E seguridade, a gente entra na questão do acesso ao alimento, né? Então, quem tem acesso ao alimento, quais alimentos a gente vai ter acesso. Se a gente pensar nas questões climáticas que vão mudar a forma como a gente produz alimento, pelas temperaturas mesmo, né, do planeta, como que a gente vai estar daqui a alguns anos, né, quando isso for cada vez mais se instalando, né, no nosso planeta, se a gente não conseguir reverter essa situação, como que vai estar a questão do acesso, da acessibilidade nossa aos alimentos? Não só da questão das mudanças climáticas, mas também no nosso crescimento populacional, né? A gente está crescendo, a população dos seres humanos está crescendo muito. Em 2050, se eu não me engano, tem uma estimativa de 10 bilhões de pessoas. Então, será que a gente vai ter acesso? Será que a gente vai ter alimento suficiente? São coisas que a saúde única também se preocupa. Outra questão importantíssima é a resistência antimicrobiana. Antimicrobianos são aquelas drogas, né, que a gente usa contra bactérias, contra vírus, contra parasitas, né? E aí tem alguns desses agentes patogênicos, eles conseguem se tornar resistentes a esses medicamentos que a gente tem. E aí algumas vezes chega ao ponto de que esses patógenos, eles são resistentes a todos os medicamentos que a gente tem. E aí como a gente faz? Isso é um problema que está acontecendo cada vez mais, e a saúde única também se preocupa muito, principalmente porque a gente usa, né, antimicrobiano tanto na saúde humana quanto na saúde animal. Então, essas áreas precisam se conversar para conseguir resolver esse problema, né? A gente não tem muito incentivo econômico também para fazer novos medicamentos, porque eles não são medicamentos rentáveis, né? Então, a gente tem que pensar em todas essas complexidades, né? Aqui é uma imagem do ciclo, né, de como é usado os antimicrobianos. Então, a gente usa em hospitais, em pessoas, em animais. Como que esses antimicrobianos são descartados no ambiente, né? Como que esses agentes se tornam resistentes? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Tem umas estimativas também que se a gente não se preocupar, né, com o problema da resistência antimicrobiana, a gente vai chegar a 10 milhões de mortes até 2050 por causa disso. E isso custando trilhões de libras esterlinas aqui, tá, na imagem, né, mas trilhões de dólares. Por que isso, né? Porque a gente vai começar a ter mortes por doenças que a gente já, teoricamente, conseguiria prevenir, né, e conseguiria tratar. Então, se a gente não tem mais o antimicrobiano para tratar essas doenças, a gente vai começar a ter mais mortes e a saúde vai começar também a ficar mais cara, porque a demanda por esses antimicrobianos que existem vai estar muito mais alta, né? Um outro tema também que a gente vai tratar são as pessoas em situação de acumulação. Essa situação de acumulação, ela é uma psicopatologia, né, e tem que ser tratada como tal. E aí é uma situação muito complicada, porque envolve pessoas, às vezes envolve animais, e envolve também o ambiente, aqueles animais se encontram. Essa psicopatologia, como que acontece a situação de acumulação? Então, a pessoa tem a psicopatologia, e ela sente uma dificuldade muito grande, um sofrimento muito grande em se desfazer, algumas vezes objetos, algumas vezes animais, ou os dois. Então, ela começa a acumular. E aí, quando as outras pessoas começam a perceber esse problema, né, essa dificuldade de se desfazer, a situação já está num acúmulo excessivo, né? E o que vai resultar isso? O ambiente vai ficar desorganizado, vai ficar obstruído, não vai mais ser um ambiente de convívio saudável,
e as pessoas vão começar a se afastar dessa pessoa que está em situação de acumulação, né? E aí é uma situação muito complicada de se abordar. E as consequências da situação de acumulação são diversas, tanto para as pessoas, então, essa pessoa, ela vai estar com sofrimento psíquico, ela vai estar isolada, né, um isolamento social, muitas vezes ela acaba sendo abandonada pela família, por amigos, por vizinhos, enfim. É uma doença crônica, então, como eu falei, né, até chegar no acúmulo excessivo, demora um tempo, né, e é negligenciada. A pessoa está em situação de extrema vulnerabilidade ali. Então, a gente não pode simplesmente querer resolver a situação só dos animais, por exemplo. A gente vai fazer essa pessoa sofrer mais. Então, a gente tem que trabalhar com uma equipe que esteja em conjunto ali, trabalhando com todas essas esferas, né? As consequências para os animais, por exemplo, são a superlotação. Então, os animais estão muito próximos, em muita quantidade, eles vão sofrer estresse, eles vão começar a brigar entre eles, vão ter problemas de comportamento, né? Vão estar mais suscetíveis a doenças, a desnutrição e a maus tratos. E para o ambiente, a gente vê um odor desagradável, né? Insalubridade, tem risco de incêndio, como a gente viu na notícia, né? No começo da aula, risco de desabamento dos objetos, proliferação de vetores, de doenças e também de animais peçonhentos. Então, é uma situação muito, muito complexa. Falando um pouquinho de coisa boa, a saúde única também trata do vínculo humano-animal, né? Então, tem vários estudos que já trabalham com os benefícios do vínculo humano-animal. Lembra da notícia da pandemia, como a gente começou a perceber mais os benefícios de se ter um animal de estimação em casa? Então, esses benefícios, como a gente encontra na literatura, eles podem ser emocionais. Então, os animais são fonte de afeto para nós, são apoio em diversos momentos difíceis, né? Esses benefícios podem ser físicos, então animais podem motivar, né, a prática de atividade física. Esses benefícios podem ser sociais, então eles trazem, né, possibilidades de socialização para nós. E também pode ser terapêutico, quando eles auxiliam no tratamento mesmo de condições de saúde, físicas ou psicológicas nossas, né? Porém, tem alguns momentos em que o vínculo humano-animal é quebrado, né? Então, a gente pode gerar a questão do abandono de animais. Então, esse vínculo não se formou ou então foi quebrado. E outras consequências também aí de uma quebra de vínculo, ou então, quando a gente tem uma família multiespécie, né, com humanos e animais, uma pessoa pode ser muito apegado a esse animal e está sofrendo violência. Então, o animal ali também pode ser usado como uma forma ruim, né, de violência ali para aquela pessoa que tem um vínculo muito forte com aquele animal. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando da teoria do elo. Essa teoria do elo, ela diz que a violência contra crianças, a violência contra idosos, a violência contra mulheres e a violência contra animais são violências que estão relacionadas, né? Então, os animais, assim como crianças, idosos e mulheres, também são seres vulneráveis na família, né? Então, eles também estão em risco de sofrer um abuso. Tem um livro muito famoso sobre isso aqui no Brasil, que chama Maus Tratos aos Animais e Violência contra Pessoas. Ele foi escrito pelo capitão Marcelo Robes Francisco Nassaro, é a tese dele, né, que ele transformou em livro. Então, é muito interessante também, quem quiser buscar um pouco mais sobre esse assunto, de ler esse livro. Tem um artigo também de um orientador nosso aqui da Faculdade de Veterinária da USP, que é o professor Osvaldo, onde ele estudou, né, e publicou uma associação entre a violência interpessoal, né, violência entre pessoas, e abuso animal. Então, a associação entre a violência entre pessoas, o abuso animal e também a vulnerabilidade social aqui em São Paulo. Esse é um artigo interessante de ler também, fica como indicação de bibliografia para vocês. Outra situação complexa e importante que a saúde única aborda são os desastres. Eu coloquei aqui 4 fotos, né?
o desastre de Mariana, da lama, né? O derramamento de óleo que aconteceu no Nordeste alguns anos atrás, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, e uma coisa que acontece muito, que a gente está muito acostumado, que são as enchentes, né? As enchentes, por exemplo, elas também são consideradas desastres, dependendo da situação, tá? Como que a gente sabe se, né, que a gente está falando de um desastre? Desastres podem ser causados por podem ter diversas origens, né? Então, eles podem ser de forças naturais, quando a gente vê a questão da natureza, né? Terremoto, maremoto, desabamentos, secas, erupções vulcânicas, tudo isso a gente considera desastre. Mas a gente também tem aqueles desastres que são causados por ações ou omissões nossas, né? Humanas. Então, acidentes aéreos, ferroviários, rodoviários, causas combinadas, né, quando tem várias causas que tá aqui todas juntas, incêndios, desabamentos, que são causados também pelos humanos. E aí, a gente fala de desastres em massa, que é quando incidentes acontecem com um grande número de pessoas, né, então quando o desastre afeta aí muitas pessoas, tem várias vítimas, e que vão superar a capacidade de resposta daquele local. Então, é assim que a gente define um desastre, né? Quando a capacidade de resposta não consegue atender aquele grande número de vítimas. Então, são eventos catastróficos que acontecem de repente, e às vezes eles são imprevisíveis. Às vezes imprevisíveis, às vezes não. E aí, quando acontece, a gente precisa já ter um plano de resposta, né? Para ter uma ação rápida e eficiente. Essa resposta exige esse planejamento prévio. Então, a gente tem que falar do desastre muito tempo antes do que ele aconteça, né? E tem que considerar todos os impactos que aquele desastre pode causar. Então, por exemplo, impactos em animais, né? Quando a gente vai falar de saúde única, eu coloquei aqui as 3 esferas. Então, os animais, quando acontece uma situação de desastre, eles vão ficar vulneráveis, eles vão estar em risco, né, da reprodução descontrolada, vão ter fome, doenças, pode até morrer, e correm o risco de ir para abrigos lotados, né? Quando tem ali uma resposta para animais, eles podem ser levados para abrigos onde tem uma superlotação e sem condições adequadas para eles. Já os humanos, né, se as vítimas não forem fatais, eles também ficam em situação vulnerável. Eles vão sofrer impactos físicos, emocionais, econômicos. Às vezes eles precisam abandonar, né, suas casas, então é uma situação muito complicada, e tem todo o estresse pós-traumático desses desastres, né? E aí o ambiental, acho que o desastre de Mariana, por exemplo, fica bem evidente que os ecossistemas eles vão entrar em desequilíbrio, eles podem ficar afetados por muito e muito tempo, né? Inclusive, espécies de plantas e animais podem ser extintas para sempre. Extintas para sempre, enfim. Extintas. E aí, quando a gente fala em relação aos animais, né, de desastres, a gente precisa ter uma equipe que esteja pronta para resgatar esses animais. Por que a gente precisa dessa equipe, né? Por vários motivos. Então, quando a gente tem uma equipe especializada no resgate, a gente evita que muitos animais fiquem doentes, né, que eles transmitam doenças ou contaminem os sistemas de água, o que numa situação de desastre, a água pode ser uma coisa rara ali, né, então a gente tem que evitar que esses sistemas de água que ainda persistem estejam seguros. A gente pode evitar uma sobrecarga também na saúde humana, né, em relação ao ataque de animais. E a gente fala aqui de animais tanto domésticos quanto silvestres, né? Como eles estão assustados, eles podem ser muito agressivos, e aí a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde com agravos, né, como mordidas, arranhões, enfim. A gente pode também, claro, evitar a perda de animais, né? Evitar que as pessoas se arrisquem para salvar os seus animais. Então, se a gente tem uma equipe especializada, os tutores não precisam salvar os seus animais, a gente vai conseguir auxiliar nessa questão. E tem muita gente também que não quer sair daquele local justamente por causa dos animais delas. Então, a gente consegue também fazer toda essa dinâmica, né? Se precisar evacuar o local.
e auxiliar na investigação policial também, né, como eles estão investigando por que aconteceu aquele desastre, porque muitos animais que estejam ali vivos ou mortos, né, vão apresentar informações importantes para essa investigação. No ano passado, saiu esse documento, que é do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o Plano Nacional de Contingência de Desastres em Massa envolvendo animais. Então, mesmo que você não trabalhe numa equipe de resgate, como a gente falou ali, né, você precisa ter um planejamento prévio quando acontece uma situação de desastre. Quando acontece a situação, você não tem tempo de estudar para saber o que fazer. Então, é sempre bom a gente já estar preparado para, se alguma coisa acontecer, a gente saber onde buscar, como fazer, né? Animais sentinelas. Então, animais, eles podem dizer muito sobre o que acontece com a gente, né? E eles podem ser usados para detectar riscos mesmo à nossa saúde ou para outras espécies, né? Então, alguns exemplos de animais sentinelas, então, eles podem ser sentinelas para a presença de patógenos. Então, se aquele animal fica doente, a gente pode imaginar, né, se isso vai atingir nós ou não. Contaminações ambientais, então, dependendo ali do ambiente que o animal se encontra, da água que ele bebe, do alimento que ele consome, se essas questões, né, estão contaminadas. Insegurança alimentar, então, se você compartilha ali a sua comida, né, muita gente dá comida caseira para o animal, se esse alimento está seguro. E também a questão do comportamento humano. Como a gente falou da teoria do elo, quando a gente pensa em um animal que foi abusado, ele pode estar sendo sentinela de uma violência dentro daquela família com pessoas, né? Esses são alguns exemplos, então, aquele clássico, né, macacos como sentinelas de febre amarela, golfinhos atuando como sentinelas de poluição marinha. Essa questão dos cachorros azuis aconteceu na Índia, então, tinha uma contaminação ambiental no rio, ali daquele local, e os cães entravam no rio e saíam azuis. Então, eles foram sentinelas ali de uma contaminação ambiental. Aqui no Brasil, antas podem ser sentinelas da presença de agrotóxicos, por exemplo. Questão dos frutos do mar também, né? Quando teve aquele derramamento de óleo, muita gente estava se perguntando se os animais estariam também com risco de contaminação, né? Principalmente na questão do alimento. E teve uma outra notícia interessante também que eu trouxe, que isso foi algum tempo atrás, estavam enviando sementes por correio. E essa mulher, ela plantou a semente, o gato dela comeu a planta que nasceu e morreu, né? Então, isso também pode acontecer. Sobre a interação humano-doméstico silvestre, que eu comentei com vocês um pouquinho, que foi o meu tema de doutorado, né? A interação dos animais domésticos com o ambiente silvestre, elas podem trazer diversos riscos, né? Diversos impactos. Então, os principais impactos são a predação, quando os animais domésticos, eles realmente caçam, né? Predam ali os animais silvestres. Outro impacto pode ser a perturbação. O que isso quer dizer? O simples fato de animais domésticos, né, cães e gatos, estarem ali naquele ambiente silvestre, faz com que os animais silvestres mudem seus comportamentos. Então, comportamentos de buscar alimento, comportamentos reprodutivos, eles vão perceber a presença desses animais domésticos e vão evitar alguns comportamentos ou alguns horários, né? Vão mudar de horários, por exemplo, para fazer as coisas deles, né? Transmissão de doenças também é um risco muito importante entre domésticos e silvestres, e aí a gente pode também falar sobre a transmissão de zoonoses. Então, se os cães e gatos têm um compartilhamento de patógenos ali com os animais silvestres, esses cães e gatos podem ser uma ponte para os seus tutores, né, de transmissão de doenças. E também temos a competição. Então, ao invés de predar, os cães e gatos, eles competem pelos mesmos recursos. Então, eles usam a mesma água, né? Ou então competem pela mesma presa. Então, isso também causa um impacto ali no ambiente silvestre. Esses são 2 livros super importantes nessa área, que é
tem um só sobre cães e outro só sobre gatos. A gente tem cães de free ranging, são aqueles cães que estão soltos, né? E conservação da vida silvestre. E também temos os gatos que estão ali em situação onde eles estão soltos, que esse livro fala principalmente sobre o comportamento, ecologia e o manejo desses animais. Vou apresentar um pouquinho o programa Conservação para vocês, que foi o meu projeto de doutorado. A gente tem esse site onde a gente fala, né, o porquê que o programa Conservação ele está dentro da saúde única, né? Então, como os cães e gatos estão em contato direto ali com o animal silvestre, vai acontecer todos esses impactos que eu falei para vocês, e um desses impactos é a disseminação de doenças, onde a gente consegue linkar aí a relação disso com as pessoas. Então, você controlar a população de cães e gatos também pode ser uma maneira de conservação da vida silvestre, né? Essas são algumas fotos do projeto. Eu não vou me atentar muito a isso, porque a gente não tem muito tempo, mas o que a gente fez, né? A gente conseguiu estudar e coletar amostra tanto da população doméstica, esse estudo aconteceu no Parque Estadual Carlos Botelho, que é interior de São Paulo. A gente coletou amostra de cães, de gatos, fizemos captura de animais silvestres para coletar amostra também. Eu fiz entrevista com a população, então a gente envolveu a comunidade, a gente envolveu tanto o Parque Estadual, né, que é a unidade de conservação, quanto a escola que tinha ali na região, a comunidade em si, que a gente ia na casa das pessoas coletar amostra. Conseguimos falar também com a prefeitura da cidade, com os veterinários que trabalhavam naquela cidade. A gente conseguiu fazer saúde única nesse sentido, né? Tanto de fazer o link no estudo, como na prática, né? Com essas diferentes instituições. A gente tinha uma equipe muito grande também. A gente trabalhou com o ICMBio, então foi um programa, um trabalho super legal, que a gente conseguiu colocar a saúde única na prática. Essa última foto foi da ação educativa, né, que a gente fez na comunidade. Então, a gente não só foi lá e fez o estudo, coletou a amostra, como a gente também conseguiu produzir um material educativo, fazer a divulgação do trabalho que a gente estava fazendo lá, para tentar começar a inserir, né, essa questão dos domésticos e silvestres ali onde o problema estava acontecendo. Então, resumindo a aula de hoje, gente, esses são princípios que vocês não vão achar em lugar nenhum, tá? Esses princípios sou eu que pensei neles e eu que coloco eles sempre quando eu dou uma palestra de saúde única. Por que eu falo princípios, né? Porque sem isso, para mim, a gente não tem saúde única. Então, a gente precisa ter um pensamento sistêmico para começar. A gente precisa começar a reconhecer essas conexões que existem e começar a pensar isso no nosso dia a dia, tá? Não só reconhecer, como começar a incorporar essas conexões naquilo que a gente faz, né? Então, vamos começar a pensar. Nossa, gente, desculpa, deixa eu beber uma água. Eu adoro falar de saúde única, então eu começo a falar e vou para sempre. A gente tem que começar a incorporar a saúde única no nosso dia a dia. Então, pensar o que eu faço, como eu posso contribuir para a saúde única, em que local do sistema eu me encontro, como eu posso ajudar. Então, é isso que eu quero dizer assim, com esse princípio. É você não só começar a olhar cientificamente para isso, mas também começar a aplicar na sua vida, no seu trabalho. Um outro princípio é a transdisciplinariedade, né, que a gente falou lá no começo. Então, trabalhar em equipe é essencial para a saúde única. A gente não faz saúde única sozinhos, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar com outras pessoas e também a começar a fazer essas conexões com outros órgãos. Então, se você está numa universidade, começa a pensar quem são as pessoas que podem auxiliar o que você faz, né? Se você precisa de alguma coisa, será que você precisa aprender
essa coisa nova? Ou será que tem alguém que já sabe e pode te auxiliar em relação a isso? Né? Vamos começar a abrir e realmente colocar em ação essa questão da transdisciplinariedade. Né? A gente tem que... como que eu vou dizer? A gente tem que admitir que a gente não sabe tudo, que a gente não vai saber tudo, e que é mais fácil que outras pessoas compartilhem com a gente e trabalhem com a gente, né? E o terceiro princípio é a comunicação. A comunicação é importantíssima, gente. Eu não sei nem como explicar, assim, como a comunicação, ela muda a vida da gente, né? Então, se a gente sabe se expressar, se a gente sabe colocar as nossas ideias para outras pessoas de uma forma em que elas entendam, se a gente consegue usar a comunicação para falar com diferentes pessoas de diferentes formas, a gente vai chegar muito mais longe. Né? Então, eu sempre falo também que é importantíssimo a gente desenvolver essa habilidade. Então, a comunicação pode ser nata para algumas pessoas podem saber fazer, né, assim, sem precisar estudar sobre isso. Mas a gente consegue, sim, desenvolver a comunicação como uma habilidade. Então, eu sempre falo também para treinar, né? Não percam oportunidades de se comunicar com as pessoas. E aí, falando de comunicação, eu entro com o Portal Saúde Única, eu vou explicar um pouquinho o que ele é, como ele surgiu, e isso também foi uma tentativa minha de desenvolver a minha habilidade de comunicação, tá? Então, começa já por aí. Eu fiz uma disciplina de divulgação científica na Faculdade de Veterinária aqui da USP, e a partir disso eu comecei a pensar em como eu poderia aplicar os conhecimentos que eu tive ali na disciplina no que eu mais gostava de fazer, né, que é saúde única. E eu percebi que eu sentia falta de um local que trabalhasse a saúde única de uma forma simples, assim, e que realmente divulgasse o trabalho da saúde única, porque eu percebia que quando eu falava sobre saúde única, principalmente para pessoas que não eram da medicina veterinária, que não eram meus colegas, as pessoas nem sabiam o que era, né? Então, eu sentia falta ali de um local onde eu pudesse falar sobre saúde única com pessoas que não sabiam, né, que não conheciam, ou que conheciam, mas queriam saber um pouco mais. Então, eu criei as redes sociais do Portal Saúde Única no final de 2019. A plataforma que a gente mais usa hoje é o Instagram, mas a gente tem o canal do YouTube, que a gente está transmitindo essa aula hoje, temos o Twitter também, e o Facebook, né? Então, como que eu defino o portal? Ele é uma plataforma que, por meio da produção de conteúdos digitais, divulga e promove o conceito de saúde única. Então, essa é a definição e também o objetivo do portal, né? Divulgar e promover. E aí, esse impulso de criação que veio da disciplina, né? O que eu fiz? Eu comecei a buscar amigos meus que eram de outras áreas, porque, como eu falei, a transdisciplinariedade, ela é uma das bases da saúde única, um dos princípios. Então, eu precisava fazer uma equipe que fosse transdisciplinar, né? Eu comecei a juntar amigos meus de outras áreas e que também se interessavam pela saúde única, né? E estavam ali abertos para contribuir comigo. E para a gente poder trazer, né, aquelas conversas que a gente já tinha informais entre nós e passar isso para mais pessoas. E aí a gente consegue, né, tenta, então, e a gente está promovendo e divulgando o conceito a partir da visão dessa equipe multidisciplinar que eu estou falando para vocês. Só para apresentar, a gente vai ter uma aula com todos eles no final da disciplina, onde eles vão poder se apresentar melhor para vocês, mas só para vocês terem noção aqui de quem somos hoje, né? Então, somos eu e a Stephanie, que está aqui me ajudando com a questão do YouTube. Nós duas somos médicas veterinárias, a Stephanie participou da disciplina comigo, e a gente, e ela embarcou, né, nessa ideia desde o começo, ela é super também engajada no Portal Saúde Única. A gente tem a Aline, que é a advogada e faz doutorado agora nas ciências sociais, na antropologia.
A Aline, eu conheci ela quando eu fiz o meu intercâmbio no doutorado na Universidade de Davis, onde, inclusive, eu tive algumas disciplinas no Instituto de Saúde Única de lá, que foram bem legais, e eu já adianto que uma das disciplinas que eu fiz foi a de comunicação. Então, todo mundo, gente, que fala de saúde única, coloca a comunicação como um dos pilares mesmo, né? A Jéssica, ela é economista, ela está fazendo o mestrado dela agora também nas ciências humanas e sociais. O Juan, ele é o músico, fotógrafo, editor, ele faz essa parte técnica e de audiovisual do portal. Por acaso, o Juan é meu marido. Infelizmente, ele está trabalhando hoje, por isso tivemos problemas técnicos na hora da transmissão do YouTube. A Simone, ela é dentista, e ela fez o doutorado dela na Faculdade de Saúde Pública da USP. Agora ela é professora de saúde pública, de epidemiologia, de saúde coletiva. E o Diego, que é o marido da Aline, e também é antropólogo, também tem mestrado nas ciências sociais na antropologia. Então, essa é a nossa equipe. Quando a gente vai abordar um assunto, a gente gosta de... A gente tem, reuniões, 2 reuniões por mês, então a gente gosta de discutir alguns assuntos que a gente vai trazer para o portal, e a gente consegue realmente fazer transparecer essa transdisciplinaridade no portal. Esse é um vídeo para terminar a aula de hoje sobre saúde única e a importância dela. É um vídeo do CDC. Gente, só vou traduzir para caso alguém não entenda o inglês, né? Vou só voltar aqui um pouquinho. Então, é a saúde única do conceito à ação, né? A saúde dos indivíduos, um indivíduo saudável, ele não existe isolado. Ele faz parte de comunidades maiores. Nós todos temos interações diferentes com diferentes tipos de animais. Alguns desses animais estão muito próximos, vivem muito próximos uns dos outros, e nós vivemos próximos aos nossos animais. Habitats de vida silvestre estão desaparecendo, e o clima está mudando. O comércio global é fácil, e viajar é rápido. Então, temos potencial pandêmico, de pandemias e epidemias. O ambiente, os animais e as pessoas se sobrepõem. E novas doenças emergem. Nossos esforços, para ter um alimento e uma água saudáveis, seguros, adequados. Os nossos esforços para proteger o meio ambiente e os nossos esforços para prevenir, detectar e controlar doenças. Também precisam se sobrepor. Então, saúde única em ação, colaboração e relações entre pessoas, animais e ambiente. Melhorar a comunicação entre setores, e vigilância das atividades também tem que ser coordenadas. E é tempo de transformar o conceito em ação. Então, gente, foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Essa foi uma aula bem introdutória, realmente, sobre como a saúde única pode ser aplicada. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é uma frase que eu postei lá no portal também, que eu gosto muito dela, que é resgatar a conexão entre o ser humano, os animais e o ambiente, é proporcionar uma vida mais saudável a todos.
né? E assim eu termino, então, a aula de hoje. Eu agradeço as pessoas que estão no YouTube. Só vou avisar que eu vou encerrar a transmissão por lá. E aí, quem está na disciplina aqui, fiquem mais um pouco, por favor, que a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês sobre o cronograma, sobre as atividades que a gente vai pedir. E o professor Marcos vai apresentar um pouquinho do que a gente preparou e do que a gente espera da disciplina com vocês, tá bom? Obrigada, pessoal.